Bom, muito bem. Então, nós temos a situação das áreas verdes e das vias de garagem, tá? E o que acontece nesse caso? Acontece que o São Francisco Golf Club ele foi projetado de retificação de dívidas. No mapa da esquerda em vermelho, nós temos as matrículas como elas eram em 2019. E no mapa da direita, em amarelo, nós temos os novos contornos das matrículas, conforme o empreendedor quer fazer para o seu empreendimento. Então, a gente vê que há um novo contorno integralmente, quase todas as matrículas afetadas pelo empreendimento, que existe um desmembramento de áreas com remembramento em outras matrículas. Então, isso não se configura para que o direito civil, como retificação de divisas, que é uma situação prevista apenas para esclarecimento de áreas, de medidas de informações ou de correção de informações para registro de imóveis. Isso, na verdade, é um reparcelamento do solo, desmembramento com reagrupamento e remembramento de matrículas. Então, já por conta disso, teria que ser aplicado de qualquer maneira, ainda que houvesse qualquer dúvida quanto à aplicação do artigo 130 da lei, o que na nossa visão não há nenhuma dúvida, porque ele sabe que em qualquer parcelamento de solo, vigente ou não, novo ou antigo, desde que fosse para usar para outros fins, que não exclusivo de proteção ambiental, ainda que houvesse qualquer dúvida sobre essa reconfiguração integral de matrículas, ela já é justificativa para dizer que há um novo parcelamento de solo que tem que se seguir. Essa regra municipal de parcelamento de solo, até porque é uma norma de interesse público e não é essa retificação, não é meramente de interesse particular. E esse artigo de lei determina que 20% da área ela deve ser destinada para uso público, sendo que 10% era em área verde e 10% para uso institucional. E ela também determina que a cota de arborização de 300 árvores por hectare não ocupado, sendo 85% de não ocupação, isso significa 15,3% da área com cota de arborização. Então, tem que se aplicar a isso, mas ainda se houvesse qualquer dúvida nesse sentido, a gente vê que todas as matrículas dos imóveis ocupados no São Francisco Golf Club têm mais de 15 mil metros quadrados, até que a lei exige que ela tenha mais de 50 mil metros quadrados, e aí elas vão ser ocupadas por 2 ou mais edifícios, que dividem as mesmas áreas comuns, que não seja própria área do edifício, que é sim dividido em muitos casos, também em sua própria área do terreno, que seria, segundo o empreendedor, um campo de golfe, e que vai precisar ser dividido e ocupado por todos os condôminos, Então, nós estamos diante de uma característica de imóveis que se classificam no que a lei chama de R32, objetos do artigo 56, 58 e 60, e mais 3 e 6, 3 a 6 da lei 1485. O empreendedor e o Departamento de Uso de Solo classificaram como R22, poderíamos ficar aqui discutindo de lei mais específicas, e a mais recente ela se aplica sobre a lei mais genérica, ou seja, o R32 se aplica sobre o R22, que é a lei mais restritiva em ocupação de solo, que prevalece sobre a lei mais genérica, o que é tudo verdade de acordo com o artigo 181 da Constituição Estadual. Mas não é nem necessário a gente chegar aí se a gente tem duas regras e o empreendimento se encaixa, atende essas duas características, e que tem que cumprir as duas pelo simples fato de que a lei não é opcional. E aqui se trata de um interesse público de lei, de lei de ocupação de solo. Ela tem que ser observada. Isso significa que esse empreendimento simplesmente deveria seguir a regra mais restritiva do artigo 3, do artigo 3 a 6, 56, 58 e 60 da lei. O que significa que 20% da área não precisa ser apenas objeto de uso público, mas sim de doação para a prefeitura, sendo 7,5% para uso institucional, que a prefeitura precisa destinar à área verde, e 12,5% para a área verde. Essa área verde é adicional à cota de arborização, porque a lei traz que essas duas condições, então, não é uma
ou outra, né? É uma mais a outra. E mais do que isso, essa norma prevê que o empreendedor tem que fazer um planejamento urbano completo, mapas viários, mapas topográficos de ocupação, né, urbanística, providenciar todos esses mapas de zona alagadiça, drenagem, providenciar os mapas e planos para a prefeitura que vai dizer onde se vai proteger as florestas, onde se vai plantar árvore, onde vai se colocar vias públicas, né? E vai falar as diretrizes para que então o empreendedor possa fazer o seu projeto. Esse planejamento urbano que deveria ter subido para o GRAPOAB, também para a prefeitura, e o GRAPOAB aprovar, ao invés disso, como ele não seguiu esses dispositivos, não fez esses planejamentos urbanos, ele acabou ocupando florestas que são bens públicos, né, que mereciam ser protegidos no planejamento urbano, e ele acabou não fazendo vias internas para as garagens, não fazendo nenhuma via interna, e o que ele está submetendo agora para o GRAPOAB não são projetos urbanísticos completos dessa área, né, e sim projetos de condomínios isolados, plantas de implantação, de garagem, de diário e lazer e assim por diante. Então foram suprimidas etapas essenciais de planejamento urbano que poderiam viabilizar alternativas de localidades de prédios na grama de proteção permanente de florestas, plantio de árvores, comprimentos de cotas de área verde e, por fim, né, a lei exige que as garagens saiam para vias internas de 9 metros, pelo mesmo, né, calçadas de 12 metros em total, né, sendo expressamente vedadas que as garagens estejam direcionadas para a avenida. Isso é expressamente vedado pela lei. E aqui a gente tem um empreendimento que está sendo construído, né, uma quantidade de habitantes que vão morar nessas construções. Mais de 63% dos municípios brasileiros, né? E com garagens direcionadas diretamente, né, na avenida, onde já morreram vários motoqueiros. Hoje sem essas garagens, né? Então é disso que estamos tratando. Lembrando que também essa lei, ela deixa claro em seu artigo 13, parágrafo 5, que a supressão de florestas é inviável, inclusive para as vias públicas. E aqui o empreendedor propõe alargar, né, supostamente a Avenida Martin Luther King, cortando florestas, sendo que esse alargamento ele será integralmente capturado e absorvido pelo movimento das próprias torres que ele pretende colocar em cima da mesma floresta, que seriam mais de 1.000 unidades habitacionais, né, com garagem saindo diretamente na avenida, ou seja, se quer esse alargamento de avenida para uso público. E no mesmo trecho existe uma garagem, né, também de um shopping, que também pelo artigo 57 da mesma lei não poderia dar direcionamento diretamente para a avenida. Inclusive, a doca do shopping está sendo diretamente direcionada para essa mesma avenida. Então, essa é a discussão sobre áreas verdes e as vias de garagens importantes, né? É importante notar que a prefeitura, tanto a prefeitura quanto o empreendedor, sabem perfeitamente da aplicação dessas cotas de área verde, porque depois, né, que houve cortes de árvores em março, foi anunciado que será feito um parque privado com acesso ao público de 60 mil metros quadrados, ocupando parte da floresta do Golfe. Mas esses 60 mil metros quadrados são exatamente 20% da área das matrículas que vão ser ocupadas pelos edifícios na fases, né, 5 a 9. Então aqui nós temos áreas dos terrenos, né, em metro quadrado, conforme as instruções do GRAPOAB. Em todas as áreas, elas somam 300 mil metros quadrados, e a aplicação de 20% de sua área é exatamente 60 mil metros quadrados, que eles, né, entre aspas, prometem ao público como se fosse uma grande concessão, que em verdade é apenas em seu entendimento, né, de parte das obrigações legais, porque as obrigações legais incluem essa área verde.
vias internas para as garagens, que não podem ficar posicionadas diretamente na avenida, inclui cotas de arborização, que são além, dessa área, que representam 15,3% dessa área de 20%, a cota de arborização é 15,3%. E além disso, a fase 5 e 6 e também, estão invadindo as florestas e bosques de proteção permanente e não poderiam haver essas construções, Existe área suficiente em branco para posicionar essas torres e além disso, as torres da fase 5 sequer são necessárias para compor o valor total do empreendimento. Então, o que se questiona de fato em si é que tem que se cumprir isso, mas não apenas um termo de ajuste e conduta, e sim na própria condição de ocupação de solo nas aprovações municipais, sob pena de ilegalidade e, além disso, se questiona a falta de proteção integral de florestas, falta de compromisso com cotas de arborização, falta de criação de vias internas, e também se questiona a altura das torres, que está deixando de cumprir a legislação aplicável e será objeto de um novo post. Como já dito, são 20 mil árvores que estão sendo plantadas em Osasco, não são doação e nem compensam cortes de florestas. Não se confundem com a cota de arborização e nem cotas de área verdes. Elas são simplesmente compensação por corte de árvores adultas com mais de 40 anos. Então, por aqui nós encerramos esse post de agora, e vamos para um novo sobre a questão da altura dessas torres.